Лично вы как думаете, были ли у России, у президента Путина основания для начала специальной военной операции? Vamos lá, eu acho que aí a gente pode ver a coisa de duas formas, né? Nós temos que recuar na história. Nós temos que recuar aí uns 20, mais de quase 30 anos, mais de 30 anos, na verdade. Quando a dissolução da União Soviética, havia um compromisso tácito entre os Estados Unidos, principalmente, e o Gorbachev, no sentido de não expandir, né, de não expandir a OTAN. Esse compromisso não foi respeitado. A gente precisa lembrar muito isso daí. Aí, o que acontece? O que a gente acaba vendo nessa história toda aqui? Que Só um minutinho aqui, deixa eu só me acertar com o meu som aqui. O que a gente acaba vendo nessa história toda? Que a Rússia, de uma certa forma, ela viu a OTAN se aproximando das suas fronteiras. A OTAN começa com 12 países aí, em 1949, hoje já tem mais de 30. Né? A Rússia viu essa expansão. Houve a Revolução do Maidan em 2013, que a imprensa não menciona no Brasil de forma alguma. Eles não falam. É como se nunca tivesse acontecido a Revolução do Maidan. É como se a Ucrânia sempre tivesse sido uma democracia, né? Eles sempre se o país tivesse corrido com toda a normalidade. Eles não mencionam que houve um golpe violentíssimo em 2013, que morreram mais de 150 policiais, e que o Yanukovych foi derrubado. Então, todos esses antecedentes, antes da gente analisar a decisão do presidente Putin, nós temos que analisar esses antecedentes. E isso não é falado aqui na imprensa. Se nós olharmos pelo direito internacional, tudo bem, a Rússia não deveria invadir a Ucrânia, é uma coisa. Só que nós temos que olhar o seguinte, não dá para tratar essa questão puramente, né, sob esse ponto, sob esse aspecto do direito internacional, sem mencionar aspectos de segurança da Rússia. Houve um golpe de Estado em 2013 para 2014. As populações do Donbás foram massacradas entre 2014 e 2022. Mais de 14 mil russos, ucranianos de etnia russa foram massacrados ali no Donbás. E se sabe também que o governo da Ucrânia, as Forças Armadas da Ucrânia, estavam para fazer uma operação de limpeza étnica no Donbás. Isso a Rússia sabia. E o Ocidente foi negligente com relação a isso. Então a gente tem que olhar por dois lados. Nós podemos olhar por essa questão do direito internacional, a Rússia não poderia ter invadido. Sim, mas ia haver uma limpeza étnica ali. Né? As mesmas alegações da OTAN com relação ao Kosovo valem para o Donbás. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Né? Eu acho que existe muita hipocrisia aqui no Ocidente com relação a essas questões. Porque eles tratam essa questão da Ucrânia como se fosse a única no mundo, mas não tem. Nós temos a Palestina, nós temos o Iêmen, nós temos diversas situações. Nós temos os Estados Unidos ocupando regiões da Síria aí. Então, eu acho muito complicado. Eu acho que a questão ela não é abordada com todos os seus parâmetros aí. Alguns parâmetros são deixados propositalmente de lado e é mostrada essa questão da Ucrânia como se ela fosse a única. Né? A Europa está muito preocupada com os milhões de refugiados ucranianos, que são louros e têm olhos azuis, mas ninguém está preocupado com o pessoal que está morrendo de fome no Iêmen, né? Eu acho uma coisa muito, muito complicada nesse aspecto aí. Eu acho que aqui no Ocidente a gente tem uma coisa chamada duplo padrão, 2 pesos e 2 medidas. Para algumas questões você aplica determinados princípios e para outras você faz vista grossa. Eu acho que as coisas não é assim que as coisas efetivamente funcionam. Eu acho que algumas autoridades em Washington, em Londres, em Varsóvia, em Berlim, em Paris, elas forçam um pouco a narrativa do conflito. O conflito ucraniano ele não está sendo vendido à sociedade, não está sendo repassado em todas as suas facetas. Há erros na atitude do Putin? Sim, há. Mas também há justificativas em virtude de muita coisa que é varrida para baixo do tapete. Você acha que a Rússia não tinha outra escolha para salvar o povo do Donbás? Eu acho que a Rússia não tinha outra saída. Eu acho que haveria uma limpeza étnica ali no Donbás. Ia haver uma limpeza étnica.
Eu penso dessa forma. Acho que o que se preparava ali era uma limpeza, porque nós não podemos esquecer uma coisa, que também é pouco falado no Ocidente, agora começou a aparecer, que é a presença do nazismo na Ucrânia, gente. Quando houve o golpe do Maidan em 2013 para 2014, setores de extrema-direita ucranianos, né, foram empoderados. A Vitória Lula, ela admitiu que foi colocado mais de 5 bilhões de dólares aí nessa derrubada de governo ucraniano aí, e eles usaram essa gente que é terrível. A gente sabe que a Ucrânia tem um histórico complicado com o nazismo, nós sabemos disso. Ela tem um histórico complicado, inclusive com massacre de poloneses, e a gente não tem dúvida que isso ia acabar acontecendo no Donbás. Se a gente usar os critérios de responsabilidade a proteger que foram empregados no Kosovo, em outros lugares aí, o Putin não estava errado. Ele sabia que ia acontecer um massacre daquelas populações. O exército ucraniano estava próximo, cidades eram bombardeadas, 14 mil pessoas morreram. Não sei se tinha outra saída, não. Porque é o que eu falo para vocês, aqui no Ocidente se coloca as coisas como se fosse uma atitude isolada da Rússia. O Putin acordou de manhã, vamos invadir a Ucrânia. Não é bem assim. Os antecedentes, nós temos aí um histórico de mais de 30 anos de antecedentes só com o fim da União Soviética, fora a história do século passado. É muito complicado tudo isso, porque a expansão da OTAN é uma realidade. A expansão da OTAN em direção a leste é uma realidade. E não havia mais razão de ser de a existência da OTAN, porque acabou a União Soviética. Se o objetivo da OTAN, né, fosse conter a União Soviética, uma vez que ela acabou, não haveria justificativa para existir a OTAN. A realidade, que também não é falada aqui na imprensa, é que a OTAN ela tem planos de hegemonia global. Agora estão querendo se expandir para o Pacífico e estão de olho aqui na Amazônia. Eu acho que o Putin não tinha outra saída. Это вот личное мнение Робинсона или Да. какая точка зрения бытует в Бразилии? Não, sem dúvida. Muita gente pensa dessa forma, mas só os mais esclarecidos, né? Porque o que acontece, é o que eu falo. Você tem vários segmentos, né? A grande imprensa não vai circular isso daí, ela nem fala. É o que eu digo para vocês. Se vocês pegarem as grandes mídias aqui do Brasil, Sim. BBC, CNN, Deutsche Welle, né? E os grandes jornais, nenhum menciona o Maidan, como se a história da guerra da Ucrânia começasse em 2022. É impressionante isso. Não se fala a palavra Maidan no Brasil, e na Europa muito menos. Na Europa, a hipocrisia europeia com relação ao Maidan é muito mais antiga. Aqui no Brasil não, é desconhecimento. Eu não acho nem que é hipocrisia no Brasil, é desconhecimento mesmo. Na Europa é hipocrisia. Agora, eu vejo assim, o pessoal não sabe isso aí. Nós temos feito um bom trabalho, o Canal Arte da Guerra, os canais parceiros aí, no sentido de contar essa história. Olha como é que as coisas são interessantes no Brasil, né? Existe um documentário da Netflix chamado Winter of Fire. Então, eles contam a história do Maidan vista pelo lado dos insurgentes, né? Então, você assiste aquele documentário, você acha que é uma coisa romântica, que eram jovens românticos fazendo uma passeata, inocentes fazendo uma passeata contra o governo. Aí o Oliver Stone lançou um outro documentário chamado Ukraine on Fire, que foi proibido. O YouTube escondeu ele, nós conseguimos umas cópias. Você assiste, o Stone contou a verdade. Então o Stone fala de policiais ucranianos sendo mortos, ele fala do uso de reta escavadeira por parte dos rebelados, ele fala das trincheiras profissionais, dos centros cirúrgicos, dos franco-atiradores, coisa que não é mencionado de forma alguma nesse documentário que é vendido ao público. Então o que acontece? Eu penso assim, se a sociedade brasileira tivesse acesso a todos os dados, se a boa parte da sociedade brasileira tivesse acesso a todos os dados que nós temos, que nós procuramos divulgar, mas nosso canal é pequeno, essa é a realidade. Ele é até expressivo, mas ele não tem um grande alcance. Se ela tivesse acesso a todos esses dados, eu acredito que a transformação seria diferente. Mas a verdade é uma só, né? Embora o brasileiro ele seja um tanto quanto indiferente a isso, a gente sente aqui que não há vontade por parte do público, principalmente do governo atual, existe assim, no Brasil começa a nascer um certo sentimento anti-OTAN,
em virtude das agendas ambientais dessa aliança militar. Nós sabemos que a OTAN está de olho na Amazônia. Então, muitos brasileiros já não veem a OTAN com bons olhos. Isso está começando a ficar muito forte aqui no Brasil.